Sabe, queridos, quando a gente está servindo a sopa, quando a gente está caminhando, a gente estava em frente ali do hospital geral, e começou a sair gente, enfermeiro, técnico de enfermagem lá de dentro do hospital, médicos, e eles falavam assim: por favor, ore por mim, porque hoje está tão difícil. E a nossa equipe ali orando por cada aqueles profissionais da saúde, as pessoas que estavam enfermas. E eu falei: Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque quando a gente te clama, a gente te busca, a gente te adora. Olha o resultado que está acontecendo hoje nesse lugar. Sabe, amados, ali havia um enfermeiro, e ele chegou para a gente e disse assim: por favor, me convida para ir para a casa do Senhor, porque toda vez que eu tento chegar na casa do Senhor, alguém desvia o meu caminho, alguém me tira do foco. Sabe, querido, e aí o esposo da irmã Renata pegou o contato dele, e está entrando em contato com ele, para ele vir para a casa do Senhor. Sabe, você também tem um amigo, você tem uma pessoa lá no seu local de trabalho, aonde você anda, onde você convive, um primo, um irmão, que também precisa ser convidado para a casa do Senhor. Todo domingo você vem ao culto, todo domingo, toda quinta-feira você vem ao culto, você ora, você busca. Você tem orado por alguma pessoa? Você tem orado pelo Senhor? Eu quero te apresentar o João. O João precisa vir à casa do Senhor. Ah, Senhor, a Maria precisa vir à casa do Senhor. Feche teus olhos nesse exato momento. Apresenta aquela pessoa que você quiser, Senhor, eu queria que ela estivesse aqui ao meu lado hoje. Senhor, eu queria que ela estivesse procurando uma igreja para estar. Senhor, toca o coração dela, Senhor. Se ela estiver passando na rua, Senhor, guia ela a uma igreja, Pai. Sabe, Senhor, meu Deus, hoje eu estava aqui na frente da igreja, 5 horas da tarde, apareceu um jovem. Ah, Deus, ele era dependente químico, Senhor. Ele pediu comida, dinheiro de mim, eu falei que não tinha, mas eu falei, Senhor, para ele que eu tinha algo especial, que eu poderia apresentar para ele, que era o Senhor, o meu Jesus amado. Senhor, eu não sei onde ele está nesse momento, eu não sei o que ele está fazendo nesse momento, meu Pai, mas eu quero te apresentar a vida dele aqui neste altar. Senhor Deus, cuida dele. Senhor Deus, cuida, Pai, daquele bairro onde a gente estava ontem, daquelas famílias que a gente visitou ontem, daquela senhora, Senhor, que estava naquela cama com câncer. Senhor Deus, ela disse que crê no teu milagre, ela disse, Senhor, que está buscando em ti o milagre dela, Pai. E nós, Senhor, com a autoridade que nós temos construído em Cristo Jesus, Senhor, nós profetizamos o milagre lá na vida dela, o milagre lá dentro do HGR, Senhor, do Hospital da Clínica do Santo Antônio, Pai. Deus, lá dentro do presídio, Pai. Deus, lá nas famílias que estão precisando de um milagre agora, meu Deus. Começa a visitar os lares, papai querido. Começa a restaurar as famílias, papai querido. Oh, papai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Começa a tocar nesse jovem, Pai. Começa a mudar a história, Pai, de Roraima, papai. Aqui é uma igreja de discípulos, Senhor. Senhor Deus, hoje é culto de missões. Aqui há missionários, Pai, evangelistas, Senhor, pronto, preparado para ir para o campo, meu Deus querido. Fala conosco, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Pai. Aonde tu mandares, Senhor, eu vou. Eu estou preparado para ir, Senhor. E, Senhor, aqui tem gente preparada também, Pai, para estar nos hospitais. Está onde o Senhor mandar, papai querido. Oh, meu Espírito Santo, obrigado por esta igreja. Obrigado pela vida dos meus pastores, Pai, por acreditar, Pai, nesse trabalho missionário. Obrigado por cada um, Senhor, que faz parte das missões. Obrigado, Senhor, meu pastor e a pastora. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar as crianças para a gente estar orando com elas. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém? Já queria convidar a irmã. Amém, amados? Vamos esticar a mão para cá para abençoar a vida do seu filho? Amém? Oh, Deus. Aqui está faltando 2, os meus 2 estão em casa. Deus, Pai. Oh, Deus querido. Olha aqui, Pai. Os futuros, Senhor, de Roraima, Senhor. Médico, Senhor. Dentista, advogado. Pastores, missionários. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia abençoar, Pai, as professoras deles, Pai. Ah, Deus, da escolinha, Pai. Capacitando, Pai, muitos e muito mais, Senhor. Para ensinar, Pai, na igreja também o caminho que eles vão andar, Pai. Abençoa os seus pais, as suas famílias. E que eles possam receber, Pai, o melhor de Ti lá naquelas salas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queria convidar aqui a minha irmã. Bem, amados, essa mulher aqui, ó, é das missões, é missionária, e lá nas missões ela é líder do infantil das missões. Quis sair, mandou um texto para mim de quase 2 linhas, eu disse, negativo, você vai ganhar o neném e você vai voltar para as missões. Amém, Eliane? Fica à vontade. Graça e paz, querida igreja. Gostaria de convidar aqui nesse momento, com muita alegria, a pastora Geralda para ministrar a palavra aos nossos corações. E é a minha mãe, por isso, tamanha alegria. Pode subir aqui no altar, pastora. E ela chegou do Rio de Janeiro, nessa madrugada, para abençoar a minha vida, minha casa, minha família. E nessa noite ela tem uma palavra do céu para a nossa igreja. Quero declarar já bem-vinda a IBJET, a família IBJET Roraima. Gostaria de agradecer o pastor Anderson pelo convite, aos nossos pastores, pastora Késia e pastor Bruno, pelo carinho sempre com a minha casa e minha família, agora com a minha mãe, por receber tão bem. E a pastora Geralda, ela é pastora da Assembleia de Deus, Ministério Sou de Cristo, a DESC, lá no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu. E junto com seu esposo, meu pai, pastor Paulo Gabriel, dirigem esse ministério. Mesmo antes deles assumirem ali a direção da igreja, o amor por missões já ardia no coração desse casal, da nossa família. E ali eles desenvolvem muitos trabalhos nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, nos presídios, lixões, há muitos anos. E o Senhor, Ele tem proporcionado um tempo de salvação e um tempo de libertação ali naquele lugar. Vou deixar ela mesmo falar. Já moraram também 3 anos e meio, né, em Fortaleza. Vivenciaram um campo missionário ali no sertão nordestino. É uma realidade diferente aqui do norte. Mas o Senhor tem trazido frutos do trabalho missionário, né? Em todos os lugares por onde eles têm passado. E eu quero te abençoar, mãe. Queria que você estendesse as suas mãos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos aqui, Senhor, na Tua casa, já adoramos o Teu nome. E nesse momento queremos te entregar, Senhor, a vida da pastora Geralda, em especial, Senhor, a minha mãe, que vai ministrar a Tua palavra. Te clamamos para que o Espírito Santo, Senhor, venha soprar ao seu ouvido, Senhor, cada palavra que for ministrada aqui, Senhor, para a nossa igreja. Senhor, que as vidas estejam com os corações abertos, que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade entre nós para agir da forma como Tu queres, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, sabedoria e graça sobre a vida da Tua filha. Em nome de Jesus, Senhor, cremos, Pai, que Tu tem algo a realizar em nosso meio. E recebemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui. Eu não sou Roberto Carlos, não, mas são muitas emoções. Chegamos essa madrugada para estar aí com a filhona, para receber Melissa, muito feliz. E já chegamos com essa responsabilidade de estar trazendo a palavra, não é? Meu marido falou assim, tem certeza que você vai dizer sim? Olha, o pastor falando para a ovelha, se vai dizer sim. O pastor daqui não fala isso não, né? Só o meu esposo. Eu falei, meu filho, a gente está aqui para obedecer, não é isso?
E eu estou muito feliz, verdadeiramente, de conhecer a família que tem recebido aqui a minha filha, meu genro, não é? Minha neta, e daqui a pouco é Melissa. Então, assim, o coração da mãe fica transbordando, né? Quando a gente sabe que os nossos filhos estão sendo bem guardados. Então, eu quero glorificar a Deus pela vida da Ibejete. Amém? Com todo respeito, você poderia dar uma salva de palma para Jesus nessa noite? Seja adorado, seja glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Aleluia! Estamos aqui, querido, porque Ele olhou para nós e achou graça. Oh, aleluia! Você gostaria de agradecer também ao pastor Anderson, homem de Deus, amém? Deus continue usando o irmão poderosamente. Os irmãos poderiam abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar. Aleluia. Você já pode sentir a presença dEle. Deus está nesse lugar. E eu estou muito à vontade, que eu me senti na nossa igreja, Assembleia de Deus, eu sou de Cristo, com esses louvores no início aqui, Cassiane, oh glória a Deus, coisa boa, não é? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E quando Jesus, Mateus capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor? Aleluia. Eu estava lendo esse texto, queridos, e o Senhor nos deu o tema: a igreja perseverante se doa em missões. A igreja perseverante, ela não vê impedimento nem empecilhos para fazer a obra do Pai. A igreja perseverante, ela não para mediante as dificuldades. E aí nós colocamos assim, os discípulos, eles estavam preocupados em mostrar a estrutura do templo. É uma espécie de uma vaidade, não é? De um orgulho. Olha a estrutura do templo. Porém, Jesus, ele queria dizer ali para eles algo que iria acontecer ainda no mundo. Jesus, ele quer sempre nos advertir, querido. O pastor Anderson nos antecedeu e falou acerca do trabalho que foi feito em frente ao hospital. Quando nós estamos nas ruas pregando a palavra, nós enfrentamos muitas adversidades. Ainda mais agora, né? Nós estamos vivendo num tempo
que querem calar os nossos lábios. Nós viemos agora para cá e o carro que nós pegamos, já logo perguntamos ali para o motorista: o senhor já entregou a tua vida para Jesus? Ele estava até em frente ali na igreja, enfim. Ele disse que tem 2 anos que ele entregou a vida dele para Jesus, mas ainda não está congregando. Aí veio a missionária Eliene: eu quero te apresentar um lugar onde você vai estar adorando ao nome do Senhor, e já deu o endereço daqui. Então, vocês se preparem que daqui um dia ele vai chegar aqui. Ô, glória a Deus! Mas há muitas adversidades que querem nos impedir de falar da palavra do Senhor. Então, Jesus, ele começa a advertir ali para os discípulos: acautelai-vos, ou seja, tenham cautela, se resguarde, se previna e se proteja. Primeiro ele começou a falar sobre alguns assuntos, e é o que nós estamos vivendo, queridos, nos dias atuais. Mentiras sobre a palavra de Deus, abrem a palavra de Deus, dizendo que está pregando a verdade, mas há muitas mentiras. Muitas mentiras. Outra coisa, dizendo ser pregador da palavra, porém são enganadores, são fraudulentos. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão, não serão a poucos não, são muitos. E eu coloquei aqui, nós precisamos ter o discernimento daquilo que vem de Deus e o que não vem. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É essa palavra que a igreja prega. Se passar disso, queridos, foge, porque ali não há verdade. Só que Jesus estava dizendo que haveria tempos em que aconteceriam, muitos queriam se levantar com mentiras. Abrem a palavra, porém só ensinam mentira. Outra coisa aqui, enganadores. Ainda diz mais no verso 6, e ouvirão rumores de guerra, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. No tempo que nós moramos ali em Fortaleza, nós ouvimos que estava tendo alguns terremotos numa cidade que nós nunca tínhamos ouvido falar disso, lá em Chaval, que a terra estava tremendo, sabe? E aí eu falava com meu esposo: meu Deus, nunca tínhamos ouvido isso, e tão perto de nós morávamos na cidade, em Fortaleza mesmo, e começamos a ouvir, e Jesus já falava aqui, rumores de guerra, terremoto, fome, são coisas que iriam acontecer, mas na verdade, hoje nós já estamos vendo. Quem tem ouvido falar sobre guerras? Nações contra nações, e do nada eles começam a guerra, e quando nós vamos ver, são pessoas que estão se envolvendo em assuntos assim terríveis. Só que Jesus já tinha falado: não fiquem preocupados, acautelai-vos, mas vocês precisam perseverar. Mais algo que Jesus falava: nação contra nação, fome, terremoto. Até no Brasil, como eu já falei, no Sobral, a nossa igreja ela ajuda um lugar chamado Vale do Jequitinhonha. Alguém já ouviu sobre essa obra? Bom, deve ouvir. Então, agora em junho, vai estar saindo uma equipe que vai estar indo para ali. O pastor que nos leva, às vezes, a palavra na nossa igreja, ele estava contando a realidade daquele lugar. Muitas pessoas passando fome na rua. Irmãos, e aqui perto de nós, não é muito longe não é em outro país não. É em Jequitinhonha, ali perto de Minas, não é isso? Pessoas ali passando fome. Eu moro num bairro chamado Bangu. E perto do nosso bairro tem um lugar chamado Catiri. E nós fomos fazer, certa vez, um trabalho com as crianças ali na praça. Minha filha era responsável das crianças numa congregação que meu esposo estava à frente. E quando nós estávamos ali evangelizando, a gente sempre leva o lanchinho, não é isso? Sempre tem os lanchinhos. Quando nós paramos com as crianças para dar o lanche, vieram umas crianças assim e ficaram ali: tia, eu estou com fome. Tia, eu estou com fome, perto da nossa casa. E descobrimos de um lugar ali que as crianças estavam morrendo de fome, tudo magrinha. E aí a igreja começou a entrar naquele bairro e começou a levar a palavra de Deus. Irmão, para a glória do nome do Senhor, a nossa igreja comprou um terreno perto desse lugar, que antes tinha um lixão lá perto. Mas a igreja, quando chega num determinado lugar, a notícia fresquinha é que muda o lugar. Aleluia!
tem que sair a fome, tem que sair a tristeza, tem que sair a falta de fé, porque Jesus chega naquele lugar, aleluia. E aí a nossa igreja comprou um terreno, está construindo ali a igreja. E nesse exato momento, hoje já está tendo culto ali naquele lugar, nós vimos ali muitas pessoas que saíram daquele meio, aceitaram Jesus, estão congregando e tiveram a sua vida mudada. Sabe por quê? A palavra de Deus chegou. Mas nós não podemos deixar esses rumores nos tirar o foco de levarmos a palavra de Deus. Então Jesus, ele continua a falar. Princípios de dores, no versículo 8 ele fala, mas todas essas coisas são princípios de dores. É triste nós ouvirmos de família, irmãos, que estão passando fome. É triste nós ouvirmos de países que estão passando guerra. É triste nós ouvirmos de lugares que você outrora ouviu que eram pessoas que tinham seus empregos e hoje em dia estão sem emprego. É muito triste, mas nós estamos aqui para perseverar e levar a palavra. E quando eu vi aqui sobre o princípio de dores, eu me lembrei do tempo que nós passamos aqui sobre a pandemia. Igreja fechada, as pessoas não podiam se abraçar. Eu não sei aqui vocês, mas lá no Rio nós ouvimos de muitas famílias que perderam seus entes queridos. Foi um momento muito triste. Aí a gente pergunta assim, será que o povo entendeu que o caminho é Jesus? Quando nós passamos pelas ruas e vemos pessoas que você chega e fala da palavra, dá um folheto, aí rejeita. Não aprenderam com a pandemia. Mas o Senhor Jesus, Ele está nos despertando a nós perseverarmos. Então, ainda diz mais aqui, ó. E sereis odiado, atormentado, tudo isso por causa daqueles que servem a Jesus. Jesus já estava falando isso aí. Pessoas que chegam diante da TV, rasgam a Bíblia, prendem homens e mulheres que estão pregando a palavra, matam pregadores, odeiam o povo, querem até mudar a forma da Bíblia. Diz que a Bíblia é antiquada. Tudo isso aí nós estamos vivendo nesse tempo. Escândalo, traidores, não é? Falsos profetas, aumento da iniquidade, esfriamento no amor. Irmão, nunca vivemos um tempo onde está ocorrendo esfriamento no meio da família. Casais se separando. Por que você vai separar? Incompatibilidade. Não amo mais, não estou amando mais essa mulher, não estou amando mais esse homem. Os pais não param para orientar os filhos, falta de amor. Esfriamento no amor. Nós estamos vivendo esse tempo aí. Irmãos dentro da igreja, eu precisei colocar isso aqui. Às vezes estão no altar, pregando, louvando, mas não se falam um com o outro. Isso que é o mais triste, né? Está acontecendo, irmão. Estamos vivendo esse tempo. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, dizendo para mim e você, com tudo isso que você tem visto e tem ouvido, não é para você parar de pregar a poderosa palavra de Deus, que ela liberta o mais vil pecador. E nessa noite o Espírito Santo quer nos despertar, sabe por quê? Às vezes tem pessoas que ouvem tudo isso aí e dizem assim, eu vou desanimar, eu vou até sair da igreja. Eu vou sair da igreja, eu vou entregar meu cartão, eu vou desanimar. Por quê, irmão? Muita decepção. Jesus já tinha falado isso antes, que tudo isso aí haveria de acontecer. Só tem uma coisa, ó, mas ainda não é um fim. Aí chega no verso 13, é o verso que nós estamos trabalhando nessa noite. Jesus diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é um ato de você estar contínuo pelejando. Você não pode parar. A palavra de Deus, ela não pode deixar de ser pregada em tempo e fora de tempo. O missionário, ele tem isso no coração. Ele sabe que ele precisa salvar mais um. Na nossa igreja, nós estamos com um lema lá, ninguém ficará para trás. Tanto jovem quanto criança, a igreja toda, ninguém ficará para trás. E nós vamos atrás. Ah, não tem vindo na casa do Senhor, não? O que aconteceu? Vamos lá, ora, visita, faz grupos familiares e a gente está indo assim. Porque ninguém vai ficar para trás. Então, perseverança. No tempo da pandemia, nós aprendemos... O que nós aprendemos no tempo da pandemia? Eu não sei aqui a igreja de vocês, mas nós aprendemos lá a fazer lives. Coisa que nós, não é? Aprendemos no tempo da pandemia, fazer live.
Olha, a palavra sendo pregada em vários lugares. Não é? Começamos a fazer vídeos. O meu esposo, hoje em dia, ele está fazendo vídeo. Todo dia ele demonstra um vídeo lá, palavra de Deus. No outro dia, ele estava num determinado lugar e ele disse assim, é o senhor que é aquele pastor que está postando vídeos com a mensagem? Eu ouvi uma mensagem do senhor que falava sobre nós não pararmos, a gente continuar na caminhada. Olha, e uma pessoa que nem mora ali perto da gente. Olha a palavra de Deus indo longe. Aleluia! Por isso que Jesus falou que nós deveríamos perseverar. As lives, estamos aqui pregando e ela está indo em outros lugares. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Porque Jesus Cristo, Ele prepara momentos para a palavra dele ser pregada. Oh, glória a Deus! Então, em meio a tudo isso que passamos, eu lembro-me quando na época da pandemia, nós íamos de frente dos mercados, quando começou a abrir os mercados, e nós dobrávamos o joelho para orar. E saía uma pessoa lá de dentro com as suas bolsinhas e parava perto da gente e começava a pedir oração. Alguns deles ali aceitaram Jesus e começaram a caminhar para ir para a igreja. Nós temos uma clínica de fisioterapia perto da nossa casa e eu nem conhecia aquela doutora. Na época da pandemia, ela viu a gente fazendo esse trabalho em frente ao mercado e ela começou a nos convidar e fazer culto dentro da clínica. E eu pensei assim, ela deve ser crente, né? Que bênção, glória. Não era crente não, irmão. Ela serve a outros meios aí. Mas sabe o que ela disse? Eu vi em vocês Deus. Olha que coisa linda, irmão. Aleluia. E aí, agora em junho ou julho é o aniversário dela. Ela já liga, aí eu já convido lá os músicos, o pastor já prepara uma palavra e vai lá levar a mensagem que liberta o mais vil pecador. Aleluia. Chegamos uma vez lá para fazer o trabalho no finalzinho do ano passado. Doutora Ângela, se ela estiver nos vendo, que o Senhor Jesus alcance a vida da doutora Ângela. E nesse dia que fomos fazer o culto, um senhorzinho passou muito mal, muito mal, muito mal. E ele estava em cima de uma cama, assim, que ele ia fazer os exercícios. Aí, antes da gente iniciar o culto, meu esposo perguntou, a senhora permite da gente fazer uma oração por esse senhor? Ela, pode, seu Paulo. O seu Paulo foi lá, começou a orar, ministrou sobre a vida daquele homem. No final do culto, aquele homem estava sentado, comendo salgadinho, participando de tudo. Aí ela, seu Paulo, que bênção, ô glória. Sabe por quê, querido? A gente não pode deixar as adversidades nos parar, não. Então, nós temos que ir. Então, na época da pandemia, nós aprendemos mais ainda de entrarmos nas lojas, entrarmos nas casas, irmos nas pracinhas. Na minha rua tem umas praças. Uma boa parte da minha rua ainda não era evangélico. E a gente ia fazer culto lá na praça. E isso ficou marcado. Nós estávamos lá falando de Jesus. Minha voz é um pouco alta e eu gosto de louvar. Eu não sei cantar, eu gosto de louvar. Então eu lá louvando, o hino da Rosa Nascimento e tal. Veio 3 senhoras e parou do nosso lado. Disse assim, eu estava na outra rua, numa festa. E o meu marido falou, bem... Está tendo um culto na rua 54. Eu moro no Conjunto da Marinha. Ela, então eu vou me arrumar correndo e vou lá, porque eu preciso ouvir falar de Jesus. E ela levou acho que é filha ou prima dela. E naquele dia, aquela jovem voltou para Jesus. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Nós não podemos ver barreira nem impedimento. Nós temos que ir. Jesus falou para nós irmos, não é para a gente parar. Aleluia! Não podemos parar de levar a palavra. O desejo de Jesus é que fazemos a obra de missão até o fim, pois o mal, ele continua a imperar e a existir. Porém, a igreja não pode retroceder. Nós já fomos revestidos lá em Atos, capítulo 1, verso 8, diz, e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha. Quantos são aqui testemunha de Jesus? Ô, glória! E ele diz aqui, ser-me-eis testemunha. Primeiro, Jerusalém, a nossa casa. A nossa casa, o nosso trabalho. A nossa casa é o primeiro campo missionário. Se eu não parar e pregar para os meus filhos, eu tenho neta, agora vai para a 4ª neta, né? Minha casa é rosa, é o mundo rosa. Então, se eu não parar e fazer missão primeiro no meu campo missionário, que é a minha Jerusalém, como é que eu vou para longe? Eu preciso primeiro ganhar a minha família. Então, Jesus falou, primeiro em Jerusalém, em toda a Judéia, amigos, cidade, Samaria,
até os confins da terra. Então Jesus, ele nos adornou com o poder do Espírito Santo, não é para a gente ficar parado não, agora eu vou ficar parado, já estou cheia, vai transbordar onde? Tem que transbordar no campo, né, pastor? Transbordar no campo, nos hospitais, nos presídios, aleluia. Então ele diz assim, para você ir, primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, a obediência. Se você já foi revestido, em meio a toda essa dificuldade que Jesus contou aqui, que haveria de vir, nós já estamos vendo, ele falou, persevera. Se ele falou para perseverar, a igreja amada do Senhor, ele falou também, e eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Nós não fazemos a obra do Senhor só. Eu viajei esse tempo todo para estar aqui, claro, para ficar com a minha filhona e minha neta, mas eu estou aqui também disponível para fazer a obra do Senhor. Inclusive, pastor, até falei, eu quero ir numa tribo indígena aí, não sei se vai dar tempo, amém? Pode botar meu nome aí. Então, primeira coisa, obedecer o chamado. Segunda coisa, se doar. O nosso Deus, ele deu o primeiro exemplo, João 3,16. Deus deu de melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito. Para quê? Para morrer naquela cruz, em perdão dos meus pecados e do teu pecado. Ele deu de melhor, querido, ele se doou. É uma expressão de amor. E o que nós temos doado para esse Deus? Será que temos doado o nosso tempo, a nossa vida? Tem pessoas que dizem, mas agora eu não posso não, porque eu vou me casar. Agora eu não posso não, porque eu vou ter meu filho. Agora eu não posso não, porque agora é neto. Agora eu não posso. Quando é que você vai se doar para a obra do Senhor? E eu quero dar um testemunho bem rápido aqui, desse tempo. Tem pessoas que às vezes nós vamos, irmão, e o pastor ele chama, Deus te chamou para isso, não vai. Isso é fato que acontece, principalmente os pastores têm muito essa experiência. Cai em cima de uma cama. Quando chega naquela cama, diz, poxa, perdi meu tempo. Eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo outro. Mas passou o tempo. Então o Senhor nos chama nesse tempo para nós irmos nos doar. Irmão, não precisa muito não. Você pode dar um telefonema. Você pode dar o teu nome para o pastor numa próxima obra que ele vai fazer. Você pode ir na oração. Você pode doar com a tua contribuição. Quantas pessoas precisando de cesta? Eu soube que ontem o Senhor levou cesta, né, de alimento para fazer a obra. Você pode doar. Se você não pode ir, mas você pode contribuir. E outra coisa, você pode testemunhar na tua casa. Durante um tempo na minha casa, o Senhor falou para o meu esposo que seria uma igreja. Aí eu, na minha cabeça, meu Deus, mas aqui é a nossa casa, a residência, como que a gente vai fazer? A gente começou a imaginar no lado humano, quebra isso, quebra aquilo. O Senhor falou, não é nada disso, vocês vão abrir as portas e as vidas virão sedentas e vocês vão levar a palavra. Irmãos, assim nós começamos a fazer, para a glória do nome do Senhor. Na minha casa ficou 4 anos, nós só paramos quando nós fomos para Fortaleza. Ali nós vimos muitas pessoas entrarem ali oprimidas e serem libertas. Pessoas doentes, entrou uma vez uma mulher lá com a mão assim dobrada, que não conseguia abrir. Parecia até aquela passagem da mão mirrada. E naquele dia, ela disse que o médico falou que a cirurgia que ela deveria fazer era muito arriscado. Ela poderia perder o movimento do braço, da mão. Mas Jesus chegou naquela hora e curou aquela mulher. Para a glória do nome do Senhor, ela não foi operada e está até hoje lá, ó, glorificando o nome do Senhor. Ali nós vimos um homem chegar endividado, jogando cartão assim, ó. Aqui, pastor Paulo, ó. Não sei o que eu faço. Os agiotas estão querendo me matar. E aquele homem ali, Jesus libertar, salvar. Hoje em dia, um obreiro na casa do Senhor. Era o meu vizinho, o seu Walter. Está ali adorando e bendizendo o nome do Senhor. Abre a tua casa e leve a palavra de Deus. Ô glória! Lugar que doamos para a pregação da palavra. Outra coisa, além de nós obedecermos, nos doarmos, precisamos perseverar na oração. O pastor, assim que chegou aqui, fez uma oração. Pastor, eu tenho certeza que o Senhor alcançou vidas. Jesus alcançou vidas. Eu estava orando nesse momento que o Senhor orou aqui, pelo rapaz que trouxe a gente. Que o Senhor dê força para ele entrar pelas portas e caminhar glorificando o nome do Senhor. Perseverar em oração. Porque quando nós oramos,
o Senhor mostra o lugar e pessoas que estão precisando serem libertas. Você sabia disso? A Bíblia fala em Atos capítulo 2, Pedro estava preso, já quase para ser morto, mas havia uma oração lá na casa da irmã Maria. Ô glória! E quando há oração, irmão, Deus move céu e terra, aleluia. Assim foi na vida de Pedro, e a Bíblia diz que foi um anjo lá, e libertou Pedro, e veio trazendo, e veio trazendo, e veio trazendo. Como é que aconteceu isso aí, o sobrenatural? Através da oração. Através da oração, prisões são abertas. Você crê nisso? Através da oração, vidas são soltas. Cadeias saem daquela vida ali, como diz lá em Atos 16 também, quando Paulo e Silas estavam presos, e diz que à meia-noite eles começaram a louvar e a orar. E prisões foram abertas, os cárceres se movimentaram, e o carcereiro recebeu Jesus e toda a sua família. Olha a importância da oração, perseverar em oração. E finalizando, nós já falamos aqui, o que nós podemos perseverar em obedecer, perseverar em se doar, perseverar em oração e perseverar na simplicidade. Irmãos, a melhor forma, a estratégia ainda é obedecer e ir. Simples assim. É simples assim. A estratégia é ir. Jesus falou: ide e pregai o evangelho. A estratégia é essa, não tem como inventar nada. A estratégia não mudou. Jesus falou para Pedro, Pedro estava cansado, já tinha tentado pescar a noite toda, não pescou nada. Chega Jesus. Jesus é lindo, né? Quantos aqui concordam que Jesus é lindo? Jesus fala assim: Pedro, joga a rede para esse lado. Olha, simples, irmã. Joga a rede, Pedro. Pedro, todo brabo, né? Jogou a rede. A Bíblia relata aqui, não foram poucos não, irmã bonita. Foram muitos peixes que vieram. Então, querida igreja, só falta nós lançarmos a rede. É algo simples. Lança, obedece e a chamada vai ser concretizada. Jesus nos orienta, o milagre ele faz. Ele é o dono do mar, ele sabe onde está o peixe. Só falta eu e você irmos. A simplicidade e a confiança no Senhor ainda é a melhor forma de fazermos missões. Quando Jesus chamou a minha vida e meu esposo, nós não sabíamos nada vezes nada. A gente só queria era ganhar alma para Jesus. Eu lembro-me que quando nós entramos no presídio para fazer a obra do Senhor, tinha uma pessoa lá muito braba mesmo. De forma que quando nós entrávamos para pregar para ela, às vezes tinha aquele motim, né, que acontece nos presídios, a gente queria vir embora e nem voltar mais. Só que Jesus falou: pregue para ela, porque eu vou salvar e libertar. Só para encurtar o testemunho. Agora em setembro, essa mulher ela vai descer as águas para a glória do nome do Senhor. Depois de muito tempo, aleluia. Depois de muito tempo evangelizando aquela mulher, muitos olhavam para ela e diziam assim: não prega não, não tem jeito. A sociedade olha para as pessoas lá fora, irmão, e diz assim: não tem jeito. Para que você vai ficar indo aí levar folheto? Para que você vai levar alimento? Não tem jeito. É isso que eles ouvem lá fora, né, irmão? Não precisa pregar. E a gente ouvia muito isso. Mas a gente estava ali investindo. Estava investindo. Hoje em dia eu soube que ela já está fazendo curso para se preparar e se batizar. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor Jesus. Aleluia! Deus, Ele conta comigo e você para nós irmos e levar, querido. E Ele não quer que eu e você venhamos nos preocupar com as dificuldades. É o quê? Dinheiro? No meio do deserto, Jesus pregando, e aí Ele falou: cadê? O povo está com fome, cadê? Os discípulos não tem nada. Apareceu o quê? Pão e peixe. Para mais de 5.000. Como é que vai alimentar esse povo todo aí? Jesus pega, apresenta o pão e o peixe, multiplica, alimenta mais de 5.000 almas, e a Bíblia diz que ainda sobejou. Qual é a tua dificuldade para ir? Qual é a tua dificuldade que tem te prendido? É o teu tempo? É o teu alimento? Eu não vou não, porque meus filhinhos estão muito pequenos. É uma das coisas que lá em casa nós ensinamos.
Vai para o monte, leva as meninas. Eliane gosta de monte. Vai para o presídio, leva as meninas. Vai para a comunidade, leva as meninas. E hoje em dia estão aí, na obra do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. E agora estão as netas, pregando. Aonde nós vamos, a gente leva. Minha filha leva. Essa hora agora, elas estão lá, fazendo coreografia, adorando o nome do Senhor, na obra do Senhor. Então não tem impedimento. O que nós precisamos? Perseverar em obedecer a ordem de Jesus, perseverar em se doar, perseverar em ter uma vida de oração e perseverar fazendo a obra com simplicidade. Simples assim. Que Deus continue a fortalecer essa igreja. Que Deus continue a dar graça a vocês andarem um pouquinho mais, porque as almas estão perecendo lá fora. E a ordem foi dada para a igreja, não foi para anjo. Se fosse para anjo, o Senhor não mandava a gente ir. O anjo descia aqui e já resolvia logo. Só que anjo não tem essa paciência que a gente tem não, né, irmão? Anjo já chega cortando a orelha. Não. Jesus falou, vou contar com a Maria, com o José, vou contar com cada um daqueles que tem algo nas mãos. Para finalizar, faz assim com a tua mão, querido. Olha para as tuas mãos aí. Algo você tem aí para apresentar ao Senhor. Aleluia. Algo você tem aí para apresentar ao Senhor. O Senhor, quando te formou, Ele já colocou algo no teu coração. Mas eu sou novo convertido. O Senhor já colocou. Usa aquilo que Deus te deu. Para Moisés foi a vara. Aquela mulher de 2 Reis tinha azeite na casa dela. Cada um Deus colocou algo. Às vezes num abraço Jesus vai salvar alguém. Às vezes num sorriso, numa mensagem. Mas faça, querida, enquanto é tempo. Nós não sabemos quanto tempo que nós vamos ficar nessa terra. Faça enquanto há tempo. Simples assim. Que o Senhor Jesus continue a abençoar essa amada igreja. E eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Estou falando com a pastora Geralda que não tinha lugar melhor para a gente se conhecer do que aqui no altar, né, Lene? A gente já se falou pelo WhatsApp, né, algumas vezes. E eu costumo dizer aqui na igreja que a gente conhece os filhos. Aliás, conhecemos os pais através dos filhos. Então, antes de conhecer a senhora através da Eliene, eu já sabia que ela tinha pais muito especiais. Obrigada por nos abençoar nessa noite. Os carioca devem estar felizes com esse sotaque carioca aqui hoje, abençoando nossa vida, porque os carioca estão dominando aqui, sabe, pastora? Foi-se o tempo que eram os mineiros. E é uma bênção ter a senhora aqui, lançando a semente no nosso coração. Eu posso orar pela senhora mais uma vez? Vamos ficar de pé para abençoar a vida da pastora, que tão prontamente, mesmo chegando de viagem, veio aqui trazer essa semente ao nosso coração. Que alegria ter a senhora aqui conosco. Amém? Pai, muito obrigada pela vida da pastora Geralda, que hoje, Senhor, foi voz do Senhor para as nossas vidas, para o nosso coração. Que alegria a nossa, Senhor, sermos ministrados por essa mulher de Deus. Nós abençoamos a vida dela, a vida do pastor Paulo, a sua igreja, as ovelhas que estão debaixo do pastoreio deles. Que enquanto ela semeia a palavra aqui, o Senhor use outras pessoas lá. Guarda a vida do pastor Paulo, da outra filha, Senhor, suas famílias. Nós profetizamos sobre a senhora, pastora Geralda, que a sua descendência vai perpetuar e perfumar as gerações. Abençoamos a sua vida com saúde, com paz, com provisão, e que esse tempo que a senhora vai passar aqui na nossa cidade seja um tempo de bênção, de refrigério para a vida da senhora.
e também de trabalho, porque a gente não descansa no reino. Mas que o Senhor possa fortalecer a senhora nesses dias, que sejam dias de alegria, e que a senhora se sinta em casa aqui, porque este lugar não é outro senão a casa de Deus, a nossa família. Nós abençoamos a senhora em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da pastora. Obrigada. Amém. Aleluia. Ainda de pé, eu quero fazer